graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Esse é o 18º domingo do tempo comum, um tempo de praticar a palavra do Senhor, de colocar na nossa vida diariamente os ensinamentos que Ele nos tem dado através da sua palavra. Ele nos dá o privilégio de não somente aprender, mas de cultuá-lo. E por isso nós estamos reunidos mais uma vez na presença do único e verdadeiro Deus. Aproveite esse tempo para ouvir a sua voz, para ler a sua palavra e para falar com Ele através dos cânticos e das orações. Nós ouviremos agora o prelúdio executado pela nossa pianista e organista Gisele Santana. Feche os olhos, vamos falar com Deus, o único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, nós buscamos a Tua face, pois Tu és majestoso, cheio de honra, glória e poder. E cabe-nos, Pai, Te louvar, cabe-nos Te adorar, pois Tu és santo, santo, santo. Tu és o Deus que nos tirou das trevas e trouxe para a Sua maravilhosa luz, através de Cristo, o nosso Salvador. Recebe, Pai, o nosso culto e a nossa adoração. Que eles subam como um cheiro suave ao Teu trono de graça e que o Senhor receba, Pai, as nossas orações e os nossos louvores. É a nossa petição, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouçamos, para enlevo das nossas almas, o coro Areia Moraes, glória e louvor. Glória
convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 107. Lá no Antigo Testamento, livro dos Salmos, você vai procurar o Salmo de número 107, onde procederemos com a leitura dos versículos 1 a 9 e encerraremos com o versículo 43. Salmo de número 107, dos versículos 1 a 9, e leremos também o versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Bendito seja o Senhor por sua palavra. No texto que acabamos de ler, no versículo 8, diz assim: Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. O que seria de nós se Deus não fosse bom? O que seria de nós se as suas misericórdias não se renovassem a cada manhã? O que seria de nós se Ele não derramasse perdão sobre as nossas vidas? Graças ao bom Deus, nós servimos a Ele, que é cheio de graça, misericórdia e amor. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se for possível, ajoelhar-se, ajoelhe-se, confie na graça do Senhor e confesse os pecados a Ele neste momento. Santo Deus, eterno Pai, o nosso coração se encontra contrito, Pai, porque reconhecemos os nossos pecados. O Teu Espírito tem testificado a nós que falhamos. Mesmo em meio à tristeza das nossas falhas, das nossas iniquidades, nós nos alegramos porque sabemos que Tu és um Deus de amor. Sabemos que, ao confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e toda a injustiça, como ensina a Tua palavra. E por isso, Senhor Deus, clamamos a Ti. Mais uma vez, tende piedade de nós e perdoa as nossas iniquidades. Louvamos o Teu nome, pois sabemos, o Senhor ouviu a nossa prece e derramou perdão, nos deu paz, que a Tua graça superabundou onde abundou o pecado, e mais uma vez ficamos mais alvos que a neve. Louvamos o Teu nome e ainda te suplicamos, Senhor Deus, tem misericórdia dos Teus filhos. Visita, Senhor Deus, os corações dos enlutados que sofrem pela perda dos seus entes queridos. Visita, Senhor Deus, os que estão enfermos, que lutam, Senhor Deus, por sua saúde e que carecem, Pai, da Tua intervenção. Tem misericórdia, Senhor Deus, dos que sofrem de outras situações e de outras intempéries. Todos nós sabemos, dependemos única e exclusivamente de Ti, pois és poderoso, és bondoso, és cheio de amor. Continua, Pai, a nos sustentar. Continua, Senhor Deus, a nos dar tudo aquilo que necessitamos, para que possamos honrar o Teu nome e glorificá-lo para todo o sempre. É a nossa prece, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos agora o coro Aireia Moraes cantando o Salmo de número 142.
Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças. Render graças é reconhecer que o Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, Criador de céus e terra, tem se envolvido nas nossas vidas, tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado saúde, prosperidade e paz. É reconhecer que tudo que somos e tudo que temos vem do seu trono de graça. E por isso nós o amamos cada vez mais, pois ele se faz presente na nossa vida, se importando com os nossos problemas e dando alegria aos nossos corações. Você pode reconhecer e render graças ao Senhor trazendo seu dízimo e sua oferta ao gasofilácio. Desta forma, você está dizendo ao Senhor também que o ama, que se importa com as coisas concernentes ao seu reino, que reconhece toda a sua bondade e o seu amor. Nós entregamos dízimos e ofertas porque amamos a Deus e queremos ver o seu reino sendo expandido aqui na terra. E nós somos os instrumentos do Senhor para que isso aconteça. Eu quero te convidar a fechar os olhos para orarmos juntos, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor Deus, louvamos e bendizemos o teu nome, pois tu és bom. O Senhor é cheio de graça e cheio de misericórdia. E o que seria de nós se não fosse a tua bondade? Nem conseguimos imaginar um Deus como tu és. Maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que luta as nossas batalhas. Um Deus que nos protege, guarda e ampara. Por isso nosso coração se alegra em podermos nos envolver com aquilo que te pertence. Podermos, Senhor Deus, trabalhar para o teu reino. Por isso trazemos a ti, Senhor Deus, como mostra da nossa gratidão e do nosso louvor, dízimos e ofertas. Porque queremos, ó Pai, demonstrar o nosso amor a ti. Te consagramos, Senhor, dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso no nome doce de Santo e Santo de Cristo, nosso Salvador. Amém. Hoje nós receberemos para a comunicação da Palavra de Deus o reverendo Epifânio Ferrari, que é um amigo de longa data. Nós estudamos juntos no seminário, tanto eu quanto o reverendo José. E é uma alegria recebê-lo na nossa igreja. E nós louvamos a Deus, pois ele pôde abrir um espaço na sua agenda e atender generosamente a este convite. Reverendo Epifânio é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Curicica e é também o presidente do Presbitério de Jacarepaguá, tendo sido eleito na última reunião do Sínodo o primeiro secretário do Sínodo da Guanabara. Nós ficamos muito felizes com a presença dele e rogamos ao Senhor as mais ricas bênçãos dos céus sobre a vida dele, sobre a sua família e seu ministério. Muito obrigado, Igreja Presbiteriana de Copacabana, aos irmãos, meus amigos Euler, Mirabô, né? Chamo pelos nomes, que amigo a gente chama assim, próximo pelo nome, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui, pelo convite, de estar próximo de vocês e podendo dividir um pouco da palavra de Deus. Trago os cumprimentos, o abraço da Igreja Presbiteriana de Curicica, também no Presbitério de Jacarepaguá, do qual estou presidente há algum tempo, e apesar da distância, como eu sempre digo, eu moro perto aqui em Laranjeiras, a proximidade com os irmãos e com os amigos não nos faz distanciar. Então, é muito feliz de estar aqui e é muito bom poder agora dividir um pouquinho da palavra de Deus, que tem aquela que tem mexido ultimamente no meu coração. Meus irmãos, então convido aos irmãos a abrirem lá no texto de 1 Reis 12, de 1 a 15. Nós vamos ler aqui esse texto que tem mais ou menos 3.000 anos de idade, pouco mais de 3.000 anos de idade, mas eu acredito que a gente possa retirar, como sempre, da palavra de Deus algumas coisas importantes para o no nosso dia a dia, nossa vida. E eu já queria antecipar aos irmãos que eu não queria parecer, nem de perto, um pastor coach. Eu vou falar algumas coisas que pode parecer isso, mas não é. Porque muitas vezes a gente fica falando sobre a palavra de Deus e cai em alguns espaços, ambientes, que nos parece que a gente está sendo muito psi ou coach, mas não é isso. Então, eu gostaria da atenção de vocês e do olhar de vocês sobre as Escrituras
no segmento que nós vamos dividir, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos alimentar para as nossas vivências diárias, práticas de vida. Vamos ler o texto? O texto está lá em 1 Reis 12, de 1 a 15, e diz assim: E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. E aconteceu, quando o ouviu, Jeroboão, filho de Nebate, que estava em Egito, porque havia fugido diante do rei Salomão e habitava no Egito. Enviaram e chamaram-lhe. Veio, pois, Jeroboão a toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora tu diminui algo da dura servidão de teu pai e do jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse: Ide, e daqui a 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Então o rei Roboão tomou conselho com os anciãos que haviam estado diante de Salomão, seu pai, quando vivia, e disse: Como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se tu fores hoje servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe boas palavras, lhes falares, eles te servirão para sempre. Mas ele, deixando o conselho dos anciãos que lhe haviam dado, tomou conselho com os rapazes que se haviam criado com ele e estavam diante dele. E disse-lhes: Como aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo: Diminui algo do jugo que teu pai pôs sobre nós? Então, os rapazes que se haviam criado com ele lhe responderam, dizendo assim: Falarás a este povo que te disse estas palavras: Teu pai agravou o nosso jugo, mas tu diminui-nos algo. Assim lhes falarás: O menor dedo dos meus é mais espesso do que os lombos do meu pai. Agora, pois, meu pai vos impôs carga de pesado jugo, mas eu acrescentarei a vós jugo. Meu pai vos feriu com açoites, mas eu os ferirei com escorpiões. E ao 3º dia veio Jeroboão com todo o povo a Roboão, segundo o rei o havia mandado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei respondeu ao povo duramente, deixado o conselho dos anciãos que eles lhe havia dado, e falou-lhes conforme o conselho dos rapazes, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, mas eu acrescentarei a vosso jugo. Meu pai vos feriu açoites, mas eu vos ferirei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor. Para confirmar a palavra do Senhor, tinha falado pelo mistério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Até aí. Parece um pouco confuso se você não está muito habituado a ler o Antigo Testamento, mas a gente vai esclarecendo para que a gente possa aproveitar da palavra do Senhor. Então, uma das questões que afloram muito o íntimo daqueles que realmente querem seguir a Deus, querem fazer a vontade de Deus, é como atender a esse Deus, como atender ou como agradar a Deus. Muitas vezes a gente tem um desencontro no nosso íntimo, porque nós vivemos o espaço da igreja, vivemos a comunhão, as relações, mas parece que nos foge a ideia de que eu acordo de manhã realmente com a vontade de agradar a Deus. E o que fazer? Entre os meus desafios, vitórias, ou tudo que passe pela minha mente, eu estou realmente agradando a Deus? E muitas vezes, quando vem esse conflito, parece que eu deixo ele meio de lado, porque eu preciso viver. Eu tenho meu dia a dia, tenho meus afazeres, meu trabalho, e parece que isso fica num segundo plano. Muitas vezes, na minha igreja, quando eu termino o culto, eu fico muito feliz quando acontecem algumas coisas,
das pessoas começarem a perguntar sobre uma determinada questão envolvida, aquilo que foi dito no sermão, ou até no texto que não foi falado, mas precisava, incomodou a ele. E nessas conversas de fim de sermão, a gente muitas vezes eu percebia uma necessidade maior de algumas pessoas na igreja de entenderem mais a fundo naquilo, e isso é muito bom. Por outro lado, outras pessoas parece que olham a palavra de Deus como se ali tivesse alguma coisa escondida. Tem palavras, é quase uma teoria da conspiração bíblica, né? Você está ali e tem coisas além, para mais e tal, e se eu não as descobrir, eu não vou ser feliz ou poder seguir uma vida melhor. E é óbvio que não é assim. E a gente precisa colocar as coisas para servir a Deus e atender à vontade de Deus da melhor maneira possível, porque esse tipo de questão que muitas vezes nos aparece, e um dia apareceu para mim, ainda há muitos anos atrás, vou falar rapidamente disso, ela é importante para a gente saber que tipo de relação eu preciso ter com Deus. Porque aqui no texto que nós lemos, Roboão, filho de Salomão e neto de Davi, ele foi o quarto rei de Israel, né? Ele nasceu, obviamente, você já conhece a história, cercado de todo luxo, conforto. Tudo que havia do melhor naquela época estava ali a seus pés. Ele, quando assume o reinado dele, na morte de Salomão, ele tem cerca de 40 anos pelas nossas contas aqui. Então, para a época já era um adulto, para nós seria um jovem adulto. Mas não era um menino, de certa forma que não era um menino. E ele era alguém que, além de todas as questões necessárias, questões de estrutura, de reinado, tudo estava muito certinho. No texto bíblico não diz nada ao contrário. E lembrando que o seu pai era o detentor daquele poço de sabedoria que o próprio Deus despendeu a ele, deixou a seu critério. Então, o berço dele era completo, era um berço completo. E quando Roboão assume esse trono, herdado no reino, ele logo de imediato, ao assumir, é o que nós lemos no texto, ele tem um desafio. E esse desafio foi colocado por Jeroboão. Jeroboão estava afastado, estava no Egito, como nós lemos no texto, principalmente porque ele tinha se comportado equivocado diante de Deus e diante de Salomão. Ele estava fugido, era um exilado. Só que quando o filho dele assume, ele volta para estar insuflando o povo com uma questão que tinha sentido. Haviam impostos demais, sobrecarga financeira demais. E ele vai, como líder que era, esperando a oportunidade que queria ter, chegar naquele lugar e usar o povo como uma questão que era verdade para uma questão pessoal dele. Esse era Jeroboão. E Roboão, ele trabalha primeiro usando e consultando os anciãos que tinham estado com seu pai e depois com os jovens que tinham vivido com ele. Eles eram os dois grupos que ele buscou para chegar às suas conclusões. É esse o texto que nos colocamos diante de nós. Mas se quando eu tenho e quero ter de verdade vontade de servir a Deus, diante das coisas que porventura acontecem como aconteceram com Roboão, eu preciso aprender a decidir de forma sábia. Isso não parece que seja algo muito comum, mesmo num ambiente nosso de igreja. E é isso que eu queria dividir com os irmãos neste momento, né? A questão de aprender a tomar decisões sábias parece e pode parecer um pouco coach, mas é importante entender através de que mecanismos a gente faz isso, e Roboão deixa muito claro, errando, e como a Bíblia faz isso muito bem, mostrando-se os erros a fim de que eu e você aprendamos. É isso que eu queria dividir com você essa manhã. Então, o primeiro ponto que eu quero dividir com vocês nesse aprendizado
é o que está escrito lá no versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora tu diminui algo da dura servidão de teu pai e do jugo pesado que ele pôs sobre nós e te serviremos. E no versículo 5, ele, de forma sábia, Roboão vai dizer para que voltem daqui a 3 dias. A fala é de sabedoria para ele meditar. Isso parece que vai dar certo, mas só que não, porque a gente precisa aprender, e eu vou explicar com mais detalhes, é que se você tiver tudo à sua disposição, nunca despreze a palavra de Deus. Se você estiver tudo à disposição, como Roboão tinha, nunca despreze a palavra de Deus. A gente vive numa época que a gente é cercado, insuflado com informações. Em todo lugar, eu sei tudo sobre qualquer coisa, basta um celular, basta ter acesso à internet, e você parece que as informações estão ali. E você começa a caminhar e viver com uma ideia de que, por ter a informação na tua mão e de forma ágil, você é capaz de ter tudo o que é necessário para tomar as melhores decisões. Parece, porque as informações estão ali, até a Bíblia, de forma rápida. Se eu tiver dúvida a respeito de qualquer coisa que eu acabei de dizer, você pode checar aqui, até durante o sermão. Eu espero que você não esteja fazendo isso, esteja atento à palavra de Deus. Mas a gente vive num mundo de informações, só que essa questão das informações nos remetem a colocar a palavra de Deus num lugar errado da história. A palavra de Deus parece que ela é colocada como outro livro na tua estante, ou seja, eu tenho mais um livro com recursos de informações e sabedoria, tanto quanto uns 10 ou outros, ou 30 ou 40 autores na sua estante. Ela faz parte disso, e não é isso. O que nós precisamos nos lembrar é que se eu não estiver imerso na palavra de Deus, eu vou ter muita dificuldade de confrontar todo tipo de informação, inclusive a respeito do que é de Deus, porque eu não tenho como confrontar. Eu vou explicar para você. Se por acaso, e eu sou péssimo na cozinha, então eu falo isso com muita tranquilidade, mas então chegasse assim, hoje nós vamos fazer um pato assado, e eu sou responsável na minha casa por comprar as coisas, obviamente, então eu vou lá comprar e tal. E a velhinha, pessoa especialíssima que está lá na minha casa já há mais de 20 anos, ela sempre fã, você tem que comprar isso e um frango. Peraí, mas não era pato assado? Por que eu tenho que comprar um frango? Eu me enganei e tal. Assim é a palavra de Deus. Se eu não tiver com ela imersa em mim, ela estiver dentro de mim, eu vou ter dificuldade de confrontar a ideia que está sendo me oferecida, como muitas vezes é oferecida como uma ideia de solução para a minha vida ou até teológica para mim. É impossível eu ter uma malha dentro de mim que trabalhe essa questão de filtrar esse monte de informação que chega à tua casa, que chega pela internet. É impossível. E então a palavra de Deus fica sendo como mais uma informação ali. Veja que a Roboão tinha uma orientação de Davi para Salomão. Se você pegar lá em 1 Reis 2, de 2 a 3, e Davi fala com Salomão assim: vou pelo caminho de todos na terra. Portanto, mostra-se homem de valor e guarda a ordem de Yahvé teu Deus, andando em seus caminhos, observando os estatutos, mandamentos, decisões judiciais e testemunhos. Davi fala isso para Salomão e Salomão acolhe isso. Só que uma geração depois, isso se perdeu, e você não consegue entender como é que alguém, num berço onde tem-se tudo, toda a informação, riqueza, se ambienta no ambiente cristão como a sua casa e a minha casa, e como eu perdi de buscar esse tipo de filtro em mim, que pode, confrontado com as coisas que estão acontecendo no dia a dia, transformarem as minhas decisões. É impossível achar que essas soluções rápidas que vêm pela internet na minha vida vão resolver. Não vão. Eu preciso ter uma vivência da palavra em mim.
A Bíblia não pode ser mais um livro na minha estante. A palavra não pode ser mais um livro. Ela precisa estar estruturada de tal forma em mim que, a partir do momento que eu ouça as informações que me chegam, rápidas, e nada contra isso, que você acesse as informações, que as tenha, você as filtre. Porque por isso nós temos uma série de distorções dentro da igreja. Porque era isso aqui, era dentro da igreja. Veja que o problema acontece aqui, e há desdobramentos que a gente vai falar rapidinho, acontecem problemas aqui onde não deveriam haver. Havia tudo. O povo, eles estavam ricos, o povo estava rico, tinha dinheiro e tinha a palavra de Deus. Meu Deus, como é que eu despedaço isso tudo? Como eu estrago isso tudo? Única e exclusivamente porque eu fui não buscar primeiramente estar entranhado na palavra de Deus para filtrar as circunstâncias e situações de vida. Quando eu coloco a palavra de Deus como mais um livro, eu começo a enraizar em nós a falsa impressão de que eu tenho na minha mão o domínio da informação e posso responder à vida, às coisas do trabalho, relacionamento. E aí você muitas vezes procura o pastor, procura outra pessoa, e nada contra isso, que foi isso que o Roboão fez. Mas antes, primeiramente, eu preciso ter esse filtro. E eu só consigo isso me debruçando na palavra de Deus, vivendo e tornando ela o filtro dos outros livros da tua estante. O filtro das outras coisas da tua vida. Esse é o primeiro ponto. Quando eu não consigo estruturar isso em mim, eu sempre vou ter dificuldades com todas as coisas da minha vida, porque eu vou ter dúvida. E você, quando for procurar, aquilo é só informação. Aquele texto é só informação. E talvez até uma boa pessoa te dê uma explicação a respeito de alguma coisa e você se sinta feliz. Você clareou tudo em mim. Mas será que essa pessoa que te esclareceu, ela também estava imersa na palavra de Deus como filtro, ou ela também, por mais boa vontade que tenha, era tão somente uma que tinha a Bíblia como mais uma obra de conhecimento na história? Cuidado com isso. As igrejas, o mundo está cheio de pessoas que dizem que seguem a Deus, mas nunca se estruturaram para poder filtrar isso. E aí a história vai mostrar os grandes problemas que nós temos. Esse Roboão foi a primeira coisa que ele se esqueceu numa geração. O segundo ponto diz o seguinte: então o rei Roboão tomou, versículo 6, tomou conselho com os anciãos que haviam estado diante de Salomão, seu pai, quando vivia, e disse: como aconselhais vós que responde esse povo? Então ele procura primeiro os anciãos e depois ele procura os jovens. E o conselho dos jovens, você entendeu. Quando ele fala que o dedo mindinho dele é maior do que o lombo do seu pai, é como se ele estivesse falando da coxa. É essa a ideia aqui no texto bíblico. Ou seja, eu sou muito mais poderoso e eu vou piorar a situação. Quando ele fala aqui em chicote de escorpiões, escorpiões é a ponta do chicote, que é o nome dado à época, era um escorpião que ficavam marcas nas costas das pessoas, ou seja, só piorou a situação. O que eu aprendo aqui? O Senhor não muda diante das circunstâncias. Esse é o bom conselho. O que significa isso? É lógico que você sabe, eu sei que o Senhor não muda. Mas o nosso comportamento e o nosso agir diante de situações de vida, eles é um agir como se ele mudasse. Como se cada circunstância fosse algo absolutamente diferente. Por total despreparo nosso, na nossa relação com Deus, em tomar algumas decisões, eu vou falar de duas. Uma que a gente aprende no seminário que não pode fazer, que é ruim, mas eu vou fazer assim mesmo, porque são meus amigos me chamaram e eu sei que não vai ter problema. Mas enfim, entender o que significa isso, entender que Deus não muda apesar das circunstâncias, é algo que você precisa desenvolver a partir do conhecimento da palavra de Deus. Eu tive um problema
há muitos anos, mais de 30 anos atrás, um jovem que foi eleito presbítero numa igreja, e uma igreja que estava começando, parecia até a história de Atos, né? Entre os gentios e os judeus, aquela variação enorme que Paulo tentava contemporizar. Bom, eu estava vivendo alguma coisa assim com um pouco de neopentecostalismo, enfim, entre outras coisas. Então haviam questões administrativas, e eu ali, eleito, jovem, sem a maturidade espiritual que eu esperava ter naquele momento, mas Deus me colocou naquele lugar, e eu, sem saber o que fazer, eu fui procurar um pastor, na época, muito piedoso, e eu disse, bom, esse homem tem 50 anos de pastorado, esse homem tem tudo para... Como Jeroboão. Bom, Roboão foi buscar os anciãos, eu também fui buscar. E nessa minha busca, eu fiquei conversando com ele por 1 hora, explicando as coisas, e eu disse, olha, eu não quero ser uma pessoa ruim, eu só queria fazer o melhor para essa igreja, eu não sei como fazer. Ao término de mais de 1 hora de conversa, ele ouviu o Epifânio, eu tenho 50 anos de pastorado, eu nunca ouvi as histórias que você está dizendo. Todos os seus problemas são absolutamente novos para mim. Eu nunca imaginei essa quantidade de problema naquela igreja. Eu vou orar por você. Você imagina como eu fiquei? Imagina como eu, diante daquela circunstância, e eu achava que eu tinha sido colocado ali para organizar a bagunça, né? Deus me colocou ali para organizar a bagunça. Não era isso. A coisa mais importante que Deus queria com aquele evento me mostrar eu não mudo. As circunstâncias mudam, mas eu não mudo. E as soluções que precisam ser encontradas para esse problema precisam estar de acordo com a minha vontade, não com a tua cabeça ou com qualquer outro, por mais sábio que esse outro seja. Foi exatamente isso. Esse tipo de aprendizado que foi para mim duro, difícil, porque eu sou um tipo de pessoa que encontra soluções para os problemas, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a atitude dele, você ficar servindo a ele. E ele deixa isso claro quando ele no texto da mulher adúltera, lá em João 8, de 1 a 11, se você visitar ele novamente, ele foi colocado numa situação difícil, Jesus. Então, se ele fosse dito para ele que ele não era para a mulher não fosse apedrejada, ele seria amigo de publicanos. E se ele dissesse que ela deveria, não, se ela ou ela ia transgredir a lei, ou era publicano ou ia transgredir a lei. A situação de Jesus já era difícil. Esse é o ponto, um dos pontos principais. O que a gente não lembra é que Jesus, diante de uma circunstância difícil, complicada, que ele foi colocado, muitas vezes foi complicado, ele encontrou uma terceira via. Quem não tiver pecado, atire pedra. Essa é a terceira via. O que ele fez ali? Ele encontrou uma condição alternativa às condições de circunstâncias do momento para que aquela vida pudesse ser poupada, para que ela tivesse outra alternativa. Nós muitas vezes não fazemos isso. Em nome de Jesus, em nome da igreja, nós tomamos a alternativa falando, eu estou defendendo o evangelho, eu estou fazendo isso. Mas não é isso. Nós precisamos entender que o nosso Deus permanece, as circunstâncias mudam. Eu preciso encontrar Deus nas soluções a ponto de que essa solução seja em proveito meu, seja em proveito do outro, seja em proveito de uma estrutura. Negar isso é esquecer que Deus permanece apesar das circunstâncias que nós vivemos e elas mudam toda hora. A gente precisa compreender essa base de imutabilidade de Deus, porque, caso contrário, as nossas decisões, todas estão de acordo com as nossas conveniências. E muitas vezes nós criamos uma circunstância, colocamos espiritualidade nela para dizer, não, eu fiz isso para Deus, eu fiz isso para a igreja. Não é isso. O meu aprendizado lá atrás foi que Deus não queria e nem estava preocupado com o que estava acontecendo ali. Ele queria que eu aprendesse algo com Ele.
servir a Ele num ambiente desconhecido, aonde você vai me seguir ou você vai seguir as suas intuições, os seus conhecimentos. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que no versículo 10, então os rapazes que se haviam criado com ele responderam dizendo: assim falarás a teu povo que te disse essas palavras, teu pai agravou o nosso jugo, mas tu o diminuís. Assim lhe falarás: o menor dedo dos meus é mais espesso que os lombos do meu pai. E eu já expliquei o que significa isso. O que ele está dizendo aqui é algo que você precisa se lembrar, como pai, como marido, no seu trabalho, sempre. E não pode esquecer nunca. Decisões viscerais sugerem falta de saúde espiritual. Tudo que você decide de forma visceral mostra claramente a sua não saúde espiritual. A gente não se lembra que essa visceralidade, esse instinto profundo, instintivo, enraizado, que pode ser emocional ou físico, ele faz nós tomarmos decisões absolutamente equivocadas. E o pior é que nos falta saúde espiritual para entender a nossa vida com Deus. Isso é que é pior. E de novo nós fazemos isso com o bojo da espiritualidade. Não, eu fiz isso porque ele agiu assim e essa era a melhor decisão que eu deveria tomar no presbitério, no sínodo, na igreja, na sua casa, com o seu filho. O que Deus quer mostrar para a gente nesse estudo aqui que não é. E aqui, Roboão, é importante entender, ele não era má pessoa. O texto todo mostra que Jeroboão, sim, era mal intencionado porque ele queria dividir e conseguiu dividir o reino. Ele fica com 10 tribos, enquanto que Roboão fica com 2, reino do norte, reino do sul. Isso aí você está aprendendo na escola dominical, certamente. Mas a gente entender que mesmo uma pessoa que não é dotada de, digamos, más intenções, como Roboão, pode ser capaz de promover situações terríveis no seu povo, na sua casa. E lembrando, como eu disse no início, não havia ninguém em guerra com aquele povo. Aquele povo estava com dinheiro, estava em paz, bastava ele diminuir os impostos e todos viveriam felizes para sempre, como orientado foi pelos seus anciãos. Mas a gente, quando é visceral, a gente toma decisões equivocadas. O problema não é só esse. Por isso que eu falei no início que eu não era para pensar em ser coach. A questão é que isso está diretamente alinhado com a sua saúde espiritual, que não está boa, que não está adequada. E você precisa lembrar que muitas vezes quando nós agimos isso de forma cíclica, quem é mais agitado, e eu posso dizer que eu já fui bastante visceral, e fui aprendendo ao longo da minha vida a não sê-lo ou diminuir a sê-lo, entendendo que existem outras soluções, sempre lembrando dessa experiência que eu tive no passado, porque eu preciso entender que o quanto as coisas que faço não comprometem tão somente a mim, não compromete somente a minha casa, mas pode comprometer muito além disso, como foi Roboão. A gente muitas vezes tem a ilusão de que com esses nossos afantes somos duros, somos fortes, temos essa vontade de resolver, e isso não está nada errado, isso é uma característica nossa, e bababá. Parece que Cristo quer dizer para você e para mim esse sermão, esse momento, que não é bem assim. E a gente precisa revisitar. Agir com o fígado geral, nós temos coisas para tratar que vai provavelmente destruir a sua casa, a sua família, a médio e longo prazo, como foi com Roboão, mesmo ele não sendo, como a gente usa dizer, uma má pessoa, mas pessimamente espiritualmente orientado. A gente precisa aprender, quando a gente quer realmente seguir a Cristo, que muitas vezes seguir a Cristo não significa ficar totalmente feliz com as coisas que você precisa fazer. Nesse processo, você provavelmente já percebeu
que é um processo teu interno na relação com Cristo, que é um amadurecimento. E eu queria lembrar vocês lá em Mateus 26:39, para terminar, que quando Cristo, indo para a cruz, ele diz: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A nossa saúde espiritual, para ter certeza do que nós fazemos, ela precisa saber que muitas vezes você vai tomar decisões que não é mais confortável, como foi que Jesus fez. Neste momento ele deixa claro que aquilo não era confortável, mas ele queria fazer a vontade do Pai. Quando eu faço a vontade do Pai, quando eu entendo fazer a vontade do Pai, quando eu entendo toda essa estrutura inicial, que eu primeiro tenho a estrutura da palavra, a compreensão de que Deus, na sua imutabilidade, como a própria palavra de Jesus ali falando com o Pai, eu sei que tu é imutável, mas eu preciso dividir essa dor contigo e faça-se a tua vontade na sua imutabilidade. Quando eu entendo isso e quando eu me afasto de decisões viscerais, eu estou crescendo e entendendo com tudo que eu preciso para servir a Deus. E as minhas etapas de vida, o meu dia a dia, a minha segunda-feira e a minha semana, ela passa a ser diferente. A palavra de Deus não é mais um livro em que eu vou consultar às vezes. Eu sei que ele é filtro para a minha alma. Eu tenho plena consciência de que eu preciso entender a imutabilidade de Deus nos meus compromissos, nas minhas decisões, e olhar e ver se a resposta aos problemas que eu estou tendo agravam a vida de outros, como Roboão agravou a vida de outros. E, por fim, eu preciso entender que decisões viscerais, que muitas vezes me ocorrem porque eu sou estimulado a isso, e lembre-se, Jeroboão esperava isso de Roboão. Jeroboão esperava que Roboão fosse visceral para ficar com os reinos, e conseguiu. Talvez hoje tenham pessoas na expectativa dos seus tropeços, justamente para dividir a tua casa. Eu sei que isso não é isso que você quer. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos diante de nós um desafio muito grande. Não imaginar que a palavra de Deus é um livro mágico e um livro que se alinha a outras sabedorias do mundo de uma maneira geral. Não. Temos o desafio de torná-lo, sim, um grande filtro, um filtro na nossa alma, um filtro onde nós possamos confrontar tudo aquilo que nos vem, tudo aquilo que nos chega, para que possamos, sim, dizer o que é realmente direcionado por Deus e aquilo que nada se alinha à vontade de Deus. Ó Pai, seja com cada um de nós, para entendermos essa sua imutabilidade. O quão é difícil para nós vivenciar a imutabilidade tua, a ponto de tomarmos decisões que não agridam o seu ser, mas transformem a nossa casa. E por fim, Pai, dá-nos cada vez nós o espírito de paz, o espírito de tranquilidade, retirando de nós cada vez mais, para que possamos ser firmes nas nossas decisões, mas essas nossas decisões não sejam retiradas do fígado, de estruturas viscerais, onde certamente vai se fazer mal para a nossa casa, para o nosso ambiente e principalmente, Pai, não vão fazer ou deixar fazer crescer a nossa experiência espiritual contigo. Sê conosco, nos dá a tua paz em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso período das comunicações e temos uma importante a lhe fazer. Hoje, nós retornamos com a nossa Escola Bíblica Dominical no seu horário normal, às 9h30 da manhã. As classes de adultos, de jovens, adolescentes e crianças retornaram após esse recesso do mês de julho. Então, não perca, temos estudado temas super interessantes para a nossa vida cristã. Então esteja conosco. Hoje, às 9h30 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical retorna. E hoje também, no culto matutino, nós teremos a alegria de participar do sacramento da Santa Ceia. Você é nosso convidado. Venha estar na igreja neste momento, cultuando o Deus verdadeiro e todo-poderoso e ainda participando deste meio de graça que é o sacramento. E como você deve ter reparado, hoje o nosso regente foi um convidado muito especial. Foi o maestro Edilson Leal, marido da nossa querida
organista e pianista Gisele Santana. Nós ficamos felizes com a sua regência e rogamos ao Senhor que derrame das mais ricas bênçãos sobre a vida do nosso maestro. E nós queremos também agradecer ao reverendo Epifânio Ferrari por ter estado conosco neste tempo, louvando a Deus e bendizendo o seu nome e sendo o portador da palavra de Deus aos nossos corações. Nós agradecemos a disponibilidade e desejamos que o Senhor lhe abençoe e guarde em todo o tempo. Amanhã, reverendo José Mirabô retorna de suas férias. Nós agradecemos a Deus pelo esse tempo que ele passou de descanso com a sua família e também por seu retorno às suas atividades. Que Deus o abençoe e guarde em todo o tempo. Vamos juntos orar a prece do Pai Nosso. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora a Igreja de Copacabana receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor inefável de Deus e as consolações do Espírito Santo te iluminem em tudo quanto foi dito, falado, para que invadam os seus corações e transformem os seus passos ao longo da semana, do mês e da sua vida. Em Jesus Cristo. Amém.